Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso de número 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, nós queremos mais uma vez, ó Deus, exaltar o Teu nome nesta manhã do dia do Senhor, manhã em que o Teu povo se reúne a fim de exaltar, ó Deus, mais uma vez a Tua majestade bendita. Agradecemos a salvação que temos em Jesus Cristo, agradecemos porque o Senhor tem realizado, ó Deus, em nossa vida uma grande obra, nos santificando, nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, nos fazendo adequar, ó Deus Santo, o nosso pensamento, as nossas ações, a santa e bendita lei do Senhor, para que, ó Deus, por meio das nossas boas obras decorrentes da lei, os homens glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Nesta manhã, o Senhor mais uma vez nos instrua para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o 4º mandamento da lei do Senhor talvez seja o mais controverso, o mais discutido, exatamente porque ele tem muito a ver com algo que para nós é importante, que é o tempo. Quando se fala, por exemplo, em honrar pai e mãe, ninguém se discute. Como é que eu vou discutir, falar se eu preciso ou não honrar o pai e mãe? Está claro. Quando a gente fala que não se deve matar, isso está bem óbvio. Nós não somos assassinos, ninguém aqui quer tirar a vida de ninguém. E estes mandamentos, todos estes da 2ª tábua, eles têm a ver com aquilo que nós fazemos em relação a outros. Nós sabemos que a 1ª tábua tem a ver com o nosso relacionamento para com o Senhor Deus. Os 4 primeiros mandamentos tratam desta forma de nos relacionar com o Senhor, o que será desenvolvido depois nas leis que estarão ali no livro de Levítico. Então, no 1º mandamento, o Senhor se apresenta como o único Deus que deve ser adorado, o único Deus a quem se deve prestar culto. Depois ele mostra qual é a forma, como é que devemos nos aproximar desse Deus para adorar. Quando ele fala sobre não fazer imagem de escultura, o mandamento está tratando exatamente de como cultuamos. Depois nós vimos o mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão, e até aqui nenhum problema. Mas o 4º mandamento, ele lida com o dia que vamos cultuar ao Senhor, mas isso tem implicações diretas no meu tempo, naquilo que eu acho que é meu. E é por isso, creio eu, que há tantas discussões a respeito disso, e muitas pessoas dizendo: deixa isso de lado, o 4º mandamento já passou, isso é coisa de adventista. É claro que isso não confere, porque o 4º mandamento está inserido no decálogo, ele faz parte da lei do Senhor. São várias as opiniões sobre como se deve encarar o mandamento, e nós precisamos olhar para a Escritura a fim de verificar o que o Senhor requer de nós no dia de descanso. O que fala, o que a lei ensina sobre o dia de descanso? É isso que você verá nesta manhã. E a primeira lição aqui no texto, que fica bem clara, é que o dia de descanso é um estatuto perpétuo.
Essa é a primeira questão claríssima na lei do Senhor. Veja que o mandamento começa da seguinte forma, verso 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando Deus ordena então este mandamento, ele começa com esta expressão, lembra-te. E isso nos remete a algo que o povo já sabia. Você não lembra de algo que você nunca teve conhecimento. Se você nunca estudou, por exemplo, um manual de física quântica, ninguém pode chegar para você e dizer o seguinte: olha, lembra do conceito tal, lá daquele manual, porque não faz o menor sentido. Você não lembra daquilo que você não sabe. Mas Deus está então tirando um povo do cativeiro, e isso é importante de saber. O povo estava o tempo todo como escravo, e eles trabalhavam duro aqui para Faraó, e está levando o povo para uma terra de descanso, para uma terra que mana leite e mel. E então, antes de inserir o povo nessa terra, Deus está dando seus mandamentos, falando do seu culto e dizendo agora: lembra-te do dia de descanso. Ou seja, Deus não está instituindo uma nova lei, como não é nenhuma novidade nenhum dos mandamentos que aqui estão. Nós cremos que quando Deus estabeleceu o homem, criou o homem, ele já criou o homem com os mandamentos no seu coração. Isso está dito por Paulo quando ele escreve aos Romanos. É claro que em Gênesis estes mandamentos foram dados de forma positiva. E agora Deus está falando sobre o que o povo não deveria fazer, mas especificamente no dia de descanso, você não tem uma questão negativa aqui. Ele está falando simplesmente: lembra-te do dia de descanso. Gênesis 2 mostra que Deus descansou da sua obra e santificou o sétimo dia. E quando o texto bíblico diz que Deus descansou e santificou, você sabe que na Bíblia a ideia de santificar é a ideia de separar. Deus separou um dia para si, e isso é bastante interessante, porque ele deu ao homem 6 dias para o trabalho, mas separou um dia para o Shabá, um dia para o descanso. Então o sábado ou o Shabá é instituído ao mesmo tempo em que o Senhor Deus estabelece o trabalho. Então a implicação aqui é bastante óbvia e bastante clara: enquanto existir trabalho, existirá o descanso. Enquanto o homem for chamado a trabalhar, ele precisa lembrar do dia de descanso. A ideia aqui é exatamente essa. A palavra Shabá, ela quer dizer interromper, dar cabo de, descansar. Eu falei aqui numa quarta-feira, eu acho, que na minha opinião essa palavra não deveria ser nem traduzida, porque quando nós traduzimos a palavra Shabá, descanso, para sábado, como está na nossa Bíblia, as pessoas logo associam a um dia específico, que de fato era o sétimo dia na antiga aliança, mas que vai mudar na nova aliança. Mas como você olha para a Bíblia e vê lá a palavra sábado e não domingo, as pessoas já começam a dizer: está vendo, se a gente for guardar a lei do jeito que está, a gente deveria guardar, na verdade, o sábado. E nós não fazemos isso, nós descansamos em outro dia. Daí então o meu entendimento que Shabá seria um termo melhor. Todas as vezes que você olhasse para a lei, você veria: lembra-te do dia de Shabá, ou no máximo, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Então, quando este dia foi estabelecido, Deus requereu o sétimo dia para esse dia de descanso. Deus descansou das suas obras, mas a partir da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, os cristãos passam a guardar esse dia. Você pode observar, por exemplo, Atos capítulo 20, dê uma olhada.
verso de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Aqui em Atos você já percebe a igreja fazendo isso, reunindo no dia de descanso, no dia de domingo, no primeiro dia da semana, pela razão de o Senhor ter ressuscitado exatamente nesse dia. Se você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vá lá no capítulo de número 16, você tem um texto bastante interessante. Veja o que diz no verso 16: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. E esse texto é bastante interessante, porque Paulo não está aqui falando exatamente do culto. Paulo está falando de uma ajuda aos necessitados. A igreja estava passando por dificuldades, e todas as igrejas iriam então coletar ajuda, recolher ajuda para enviar para estas igrejas. Bom, isso não ia ser feito na igreja, no momento do culto. Ao que tudo indica, eles não tinham esse momento em que eles traziam lá os seus mantimentos para colocar na frente da igreja. A coleta aqui era uma coleta de mantimentos e daquilo que poderia ser dado a estes irmãos. Mas curiosamente, Paulo fala para reservar o primeiro dia da semana, a fim de que os irmãos fizessem isso. Então pense aqui comigo. Se é algo que vai acontecer para ajuda de outros, qual a diferença de você separar, por exemplo, lá na sua casa, o seu feijão, o seu arroz, ou algumas roupas que você vai doar, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia da semana? Qual a diferença que isso fará na vida de quem vai receber a roupa ou o mantimento? Nenhuma. Mas o que tudo indica, o que está acontecendo aqui é uma lembrança de Paulo, de que no dia de descanso, nós temos autorização para cultuar a Deus e para fazer o bem ao próximo. A ideia então é o benefício do outro, e Paulo está mostrando que o dia de descanso não é um dia legalista. Nesse primeiro dia as pessoas iam na sua casa fazer algumas coisas, recolher algumas coisas para ajudar necessitados, e isso vai contra a ideia do próprio judeu, da ideia legalista, de que no dia de descanso havia uma quantidade certa de passos que deveria ser dada, havia alguns tipos de trabalho que não poderia ser feito. O judeu podia colocar água na boca, mas não podia gargarejar, porque isso era trabalhar, e tantas outras coisas legalistas. E Paulo está falando: olha, guarde um tempo aí no primeiro dia da semana para você recolher, trabalhar, para você separar na sua casa alguma coisa a fim de ajudar. Então a ideia aqui tem a ver com o amor ao próximo. O dia de descanso é um estatuto perpétuo onde você ama Deus e ama o seu próximo. Os cristãos então mudam o dia para o primeiro dia da semana, não é por uma questão simplesmente como os adventistas vão dizer, que o imperador mandou mudar para esse dia. Na verdade, há várias cerimônias no Antigo Testamento que eram feitas exatamente no primeiro dia da semana. Muitos cordeiros eram imolados no primeiro dia da semana. A oferta do dia da festa das primícias, ela era entregue ao sacerdote no primeiro dia da semana. O culto do Pentecostes, que encerrava a festa de Pentecostes, era feito no primeiro dia da semana. E como é que você sabe disso? Porque Pentecostes, o nome mesmo aponta para a festa que durava 50 dias. Então começava em um dia e terminava no sábado, no dia de descanso. Começava no primeiro dia, terminava no sétimo dia.
Você tem 7 semanas de 7 dias, começando no primeiro dia da semana, terminando no dia de descanso. Então você chega ao fim de 7 semanas e tem 49 dias, terminando exatamente no 7º dia, no Shabá, ordenado pelo Senhor semanal. Mas a estas semanas Deus acrescentou ainda mais um dia, a fim de que a festa terminasse não no sábado, mas no primeiro dia da semana, onde havia a convocação da congregação. E foi exatamente nesse primeiro dia da semana que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja, e você nota isso em Atos dos Apóstolos. Muitos eventos da redenção, a ressurreição, a descida do Espírito Santo, tudo isso ocorreu no primeiro dia da semana. Então a igreja entendeu, por aquilo que havia no Antigo Testamento, que do mesmo jeito que o Senhor Deus descansou das suas obras no 7º dia, o primeiro dia marca o descanso do Senhor Jesus Cristo da sua obra de salvação. Do mesmo jeito que o Pai descansa da criação, o Filho descansa da sua obra de redenção, e a igreja se reúne neste dia para exaltar a majestade do Filho. O descanso do 7º dia, então, é a espera do Redentor, é o dia em que nós aguardamos a vinda do nosso Senhor. O dia de sábado judeu, 7º dia, ele é deixado de lado porque era sombra, mas o princípio do Shabá, o princípio do descanso, ele permanece, ele continua válido, e é por isso que você olha para a lei e precisa continuar lembrando do dia de descanso. Não foi abolido, porque ainda há trabalho, ele é observado pelos cristãos. Então este dia, meus irmãos, continua sendo requerido pelo Senhor. Isto é bem nítido na Escritura, mas há muitos que acham que é mero legalismo. Se você entender que o princípio da lei moral continua, o dia de descanso precisa estar incluído, a não ser que os 10 mandamentos da nova aliança tenham se transformado em 9, mas nós não temos nenhuma abolição desse mandamento, nós não temos nenhuma revogação, pelo contrário. Quando Jesus disse: não penseis que eu vim revogar a lei, eu não vim revogar, eu vim cumprir, e até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou iota passarão da lei, Jesus está reafirmando que cada um dos mandamentos das tábuas da lei continua vigorando. E se você entender isso, aquela exortação de Jesus lá se torna muito séria para aqueles que falam contra o dia de descanso. Porque, veja bem, abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Depois que Jesus falou a respeito de não vir para revogar a lei, e falou que a lei não passará até que tudo se cumpra, no verso 19, a exortação é a seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino de Deus. A acusação de Jesus contra os fariseus, que de fato distorciam a lei, eles faziam isso, é uma acusação que serve para cada um daqueles que falam contra o dia de descanso. Já que a lei diz que o dia de descanso é um estatuto perpétuo, ele aponta, como eu disse, para um descanso maior, que está dito lá em Hebreus. Veja lá, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. E aqui Hebreus explica o seguinte: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram
não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Repare bem o que Hebreus vai fazer a partir de então. Ele está lembrando o princípio do descanso estabelecido na criação, e ele continua: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A que descanso eles estão referindo aqui? Eu falei que o decálogo foi dado no contexto em que o povo foi tirado da escravidão, do trabalho, e está sendo levado para uma terra de descanso. Você sabe que não foi Moisés que conduziu o povo até a terra de descanso. Quem conduziu o povo até a terra de descanso foi Josué, que está sendo citado aqui também. Veja, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então ele fala do descanso lá na terra, que era uma sombra, mas há outro dia. E então no verso 9 ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O repouso aqui tem a ver com a guarda de um descanso, ou com um dia de descanso requerido por Deus, que é o prenúncio desse descanso perpétuo que nós haveremos de ter. Veja o verso 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E agora então ele faz uma conexão entre o descanso do filho com o descanso do pai. Por isso que nós entendemos que no Novo Testamento o dia de descanso aponta para o descanso da obra de redenção do filho. E então ele diz no verso 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por que esse vínculo com a palavra de Deus e o dia do descanso? Pois é no dia do descanso que a palavra de Deus é proclamada e é anunciada. É o dia em que o Senhor promete falar ao seu povo de forma especial, por meio da pregação do Evangelho. É essa a conexão. O dia de culto, de descanso que nós exaltamos a Deus, é também o dia que Deus fala diretamente ao seu povo, por meio da Escritura. Meus irmãos, isso é muito importante, porque é exatamente nesse dia em que o Senhor fala, por meio da proclamação do Evangelho, que nós reunimos também a fim de partir o pão, que anuncia esta obra bendita, efetuada por Cristo para a redenção, lembrando que Ele voltará, que Ele retornará. Nós partimos o pão anunciando a morte até que Ele venha. Esse é o dia de descanso, e é por isso que Deus leva a sério o dia de descanso. Mas há mais uma lição lá no texto, volte lá em Êxodo. Primeiro, você viu aqui que é um estatuto perpétuo. Segundo, ele precisa ser integralmente dedicado ao Senhor. Verso 8 da parte B até o verso 10.
Primeiro, lembra-te do dia de sábado. Com qual finalidade? Para o santificar, para o separar. E então no verso 9 e 10: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. O 7º dia é o sábado, ou o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Nestes versículos então está bem claro o ensino. O dia de descanso é um dia diferente, ele é um dia separado, ele é um dia santificado, ele é um dia consagrado ao Senhor. Não é seu, não é meu, é o dia do Senhor. É por isso que nós chamamos, é o dia do Senhor. Não é o dia de Milton Júnior descansar, é o dia do Senhor. E isso muda totalmente a perspectiva. Lembra-te, separa o dia de descanso. E aí então lembra daquilo que eu falei lá no começo. Isso mexe com o meu tempo. Eu esqueço que o Deus que lá no princípio disse que é Ele quem estabelece o que é certo e o que é errado. Lembra que foi isso? A tentação ao qual os nossos primeiros pais foram submetidos foi a tentação de proclamar em sua autonomia o que era certo e errado. Não é mais Deus quem vai dizer o que é certo e errado, eu vou dizer o que é certo e errado. A serpente é bem direta: no dia em que vocês comerem do fruto, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês é que irão definir as coisas. Mas na Bíblia quem define é Deus, e desde o início o que Ele definiu é que 6 dias você vai trabalhar, mas que o 7º dia é dele, como um estatuto perpétuo, que precisa estar em sua lembrança. Deus é quem estabelece o padrão. Apesar de sabermos que todos os dias são do Senhor, Ele estabelece 1 em 7, para ser totalmente dedicado e consagrado a Ele. Talvez você já tenha ouvido muitos cristãos falar assim: mas um dia só não, todo dia é do Senhor. Não parece bonito isso? Isso parece bonito, isso parece piedoso, porque quando você fala assim, não, domingo é o dia do Senhor, enquanto o outro está dizendo assim, não, todos os meus dias são do Senhor, parece que esse que fala do dia de descanso é um mesquinho, né? Ele quer os 6 dias para ele, só o 6º é do Senhor. Então pense bem no que está acontecendo com aqueles que dizem que todos os dias são do Senhor. Se todos os dias são do Senhor, nenhum mais é. Não há mais um dia especial para o Senhor. Se você quiser um comparativo muito abaixo disso, lembre que se você é casado, todos os dias você é marido da sua esposa, e a sua esposa continua na mesma posição em relação a você. Todos os dias vocês são casados. Qual é a esposa, por exemplo, que não quer um dia especial? Ah não, a gente não liga para isso não. Esqueça o dia do aniversário de casamento. Alguém já disse que para você gravar o dia do aniversário de casamento, você precisa esquecer ele só uma vez. Nunca mais você vai esquecer. Nós gostamos de dias marcantes. Aí a pessoa vai para o Facebook e sai marido e esposa, Vale Night. Ó que beleza, o que é o Vale Night? Vale Night, nós deixamos os filhos todos com a avó, com o pai, com o irmão da igreja, saiu só eu e minha esposa, olha que beleza. Ai, mas e a família? Não, todo dia é dia da família, todo dia nós estamos juntos. Esse dia eu quero com a minha esposa. Então vale para tudo nas nossas relações. Mas quando a gente fala do dia do Senhor, a gente fala assim, isso é coisa legalista.
Mas geralmente nós falamos que é coisa legalista, porque é o dia que nós queremos usar para nós também. É porque em vez de amar a Deus e amar o próximo, nós temos planos para a nossa vida, para o nosso descanso, para o nosso bel prazer, para aquilo que satisfaz o nosso coração mais do que Deus satisfaz. Não, pastor, isso é exagero. Se fosse, eu estaria aqui ao invés de estar na praia. Mesmo nas férias. Eu ouvi uma vez de um pastor dizendo assim: não, nas férias eu nem na igreja vou, pastor, para não correr o risco de alguém me pedir para pregar, eu estou de férias. Falei, como que está se encarando o dia em que o Senhor convoca o seu povo para adorá-lo pela sua obra gloriosa de salvação, em que Ele promete falar ao coração do seu povo? Nós estamos encarando como um dia de fardo. É melhor estar na praia, no shopping, é melhor estar num hotel gostoso, luxuoso, é melhor ter uma boa comida do que me reunir como o Senhor ordena. É isso que eu estou dizendo. E estou esquecendo que o dia é dedicado ao Senhor, e quando eu falo de dedicado ao Senhor, você precisa lembrar que a lei diz que nós amamos a Deus e amamos o próximo, e que no Novo Testamento fica bem clara a questão de que se você diz amar a Deus, mas não ama o próximo, você é mentiroso. E é por isso que Paulo, no dia do Senhor, diz aos irmãos da igreja: nesse dia, façam esse tipo de trabalho aí, recolham o que é necessário para os seus irmãos, ame os seus irmãos. É por isso que nesse dia o Senhor efetuava curas, e os fariseus ficavam irados, porque não entendiam um dia legalista, dizendo não se pode fazer obra alguma, enquanto o Senhor estava cumprindo a segunda tábua da lei. Então cuidado para que na vontade de não ser um legalista, você não se torne um libertino, porque esse é um perigo grande. Nós queremos nos livrar de uma visão legalista, que não devemos ter de fato, mas aí nós fazemos de tudo. É o caso das pessoas, por exemplo, que argumentam no outro mandamento, dizendo o seguinte: olha, a confissão de fé de vocês é muito exagerada, porque ela diz que você não pode sequer fazer imagem mental de Jesus, isso é impossível. Ato contínuo, o que as pessoas fazem? Bom, se é impossível imaginar como Jesus é, vamos botar no papel e vamos colocar na aula das crianças. Então eles querem evitar um legalismo aqui e cai numa libertinagem para o lado de lá. Não é assim que nós encaramos a lei do Senhor. Nós precisamos lembrar da ordem de Deus de cessar o trabalho e os afazeres nesse dia, para gozar de uma comunhão mais íntima com o Senhor Deus, sem a preocupação de relatórios que eu preciso fazer, de pessoas que eu preciso atender, de chefe que eu preciso pensar em como que eu vou argumentar com ele a respeito de algo que a empresa precisa fazer. Um dia em que eu estou livre destas preocupações, o que é um exercício, porque muitas vezes muitos vêm ao culto e ainda estão com a cabeça lá, não desligam, nem a mente nem o celular, e às vezes no meio do culto em que o Senhor está falando, estão trocando uma mensagem aqui em algum local. Eu sei que há exceções, eu sei que há profissões em que essas coisas vão acontecer, mas às vezes isso é feito de qualquer forma, uma mensagem que poderia ser respondida daqui a meia hora, uma hora, e não haveria diferença. Mas muitos não têm desligado. É um dia então que nós deixamos de lado as nossas coisas para cuidar do culto ao Senhor. E este dia, a guarda desse dia é um testemunho que você descansa somente em Jesus Cristo e que você depende somente do Senhor
Jesus Cristo. Porque quando alguém, por exemplo, um empresário, e agora no verão, isso fica claro em algumas regiões. Lá na minha cidade de origem, por exemplo, isso é bem claro. Verão é o mês de ganhar dinheiro. Então, na minha igreja, não sei como que está hoje, que já tem mais de 20 anos que eu saí lá da minha igreja. Mas no dia de domingo, na nossa igreja, quando chegava no momento de visitantes, chegava a ser engraçado, porque falava assim, levante os visitantes. A igreja inteira levantava, porque só tinha veranista. Os membros da igreja estavam trabalhando. Estavam lá na praia, vendendo seu picolé, vendendo seu salgadinho, tentando alugar uma casa com a placa lá no asfalto. O que menos tinha era gente da igreja. Por quê? Porque esse é o mês em que a gente ganha dinheiro. E a gente esquece quem é que nos dá dinheiro. Um dos princípios mais interessantes que eu vejo em quando Deus estabelece a oferta, só para exemplificar isso, é o princípio que Deus escolhe o melhor. Fala assim, pega o melhor do seu gado e me dá. Então o povo tinha que olhar, o melhor do gado é o mais produtivo. Se alguém tem um rebanho, ele vai separar o melhor, porque o melhor é que vai fazer o rebanho andar. E Deus fala assim, não, o melhor é meu. A pessoa levava o melhor para Deus, entregava, sabe o que o sacerdote fazia? Queimava. Que desperdício. É por isso que o povo começou a levar o coxo, aquele que já estava capenga, porque vai queimar mesmo. Que desperdício é esse? Então queima esse que já não presta. Mas pensa no que está por trás do princípio. O princípio é Deus falando assim, olha só, eu não preciso desse boi de vocês não, queima. Mas a outra verdade é, vocês também não precisam dele. Sou eu que sustento vocês. E esse é o mesmo princípio do dia do Senhor. Ah, mas só esse mês. Quanto nós confiamos no Deus que diz que 6 dias nós vamos trabalhar e que o 7º dia é dele. E de novo, nós não vamos ser legalistas em colocar peso sobre os irmãos que necessitam, por força às vezes de contrato, porque a sua profissão tem escala. Não é esse o caso. Você tem a sua escala, vá trabalhar no domingo, vá em paz, honre a Deus. Eu estou falando aqui daqueles que têm opção e que fazem a opção de trabalhar no domingo, porque no domingo eles vão ganhar mais, um pouco a mais. É sobre isso que nós precisamos tratar aqui e falar. Esse dia é integralmente dedicado ao Senhor. Nós precisamos ter mais prazer em cultuar ao Senhor do que temos prazer na praia, nas festas, nas brincadeiras. A guarda do dia de descanso está ligada ao primeiro mandamento de colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas às vezes nós investimos tanto a nossa energia em outras coisas, mesmo no intervalo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o dia do Senhor, eu nunca tinha ouvido falar. Eu me converti em 93. Eu fui para o seminário em 99. Então em 98, 5 anos depois da minha conversão, 5 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o dia do Senhor. Exatamente no dia da reunião do presbitério, em que um pastor muito querido me fez uma pergunta: jovem, você vai à praia antes ou depois da escola dominical? E ele já tinha sido pastor da nossa igreja em Guarapari, bem antes de eu converter. Eu não peguei a época dele. Quando ele fez aquela pergunta, eu achei, e eu respondi, normal, né? Falei, pastor, eu vou após a escola dominical. Aí ele falou, e você acha isso correto? Eu sei lá se isso é correto, nunca ouvi falar sobre isso. O que eu disse então? Eu falei, pastor, olha, eu trabalho a semana toda, eu trabalho até sábado, até meio-dia. Domingo eu venho para a igreja de manhã, não tem nada para fazer de tarde, vai ter culto à noite, então eu vou para a praia.
Não via problema nenhum nisso. Só que eu ia para a praia 1h e ficava na praia até 5h30, 6 horas. O culto ia ser 7h30. Como é que você chega no culto depois disso aí? Acabado. A energia está toda desprendida na praia. E na hora que o Senhor está falando, a gente está aqui, ó, pescando. Mas eu falo para vergonha minha, 5 anos numa igreja, sem ouvir sobre isso, sem pensar sobre isso. Nós precisamos, como diz Isaías, abra aí a sua Bíblia em Isaías, olhar para o dia do Senhor na perspectiva correta. Em Isaías 58, Deus diz assim ao povo, veja a promessa: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se vocês chamarem ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, olha, se vocês fizerem isso tudo, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus está dizendo é: honrem o meu dia e eu vou derramar bênção sobre vocês. É o dia em que nós deveríamos ansiar, desejar, mas às vezes é o dia em que nós tiramos para o nosso lazer, para o nosso descanso. Afinal de contas, a gente também não é de ferro, né? Mas a última lição do texto: o dia do Senhor é o estatuto perpétuo, é um dia dedicado às coisas do Senhor, amar a Deus, amar o próximo, mas não é uma licença para o ócio. Veja o verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E esse versículo, esse último versículo, aponta para a razão da guarda do dia de descanso. O Senhor deu cabo da sua criação e então descansou e o separou. Então, para muita gente é descanso. Descanso é ócio, é não fazer nada, é ficar com o pé na rede para cima, é tomar água de coco. Lembre de que quem está descansando aqui é o Senhor. E se você lembrar de um episódio lá no Novo Testamento, em que Jesus é confrontado por ter curado num dia de sábado, ter feito bem a um homem no dia de sábado, a resposta de Jesus é emblemática. Porque o texto bíblico diz: o Senhor criou e descansou no 7º dia. No 7º dia é para descansar. Que negócio é esse de curar no dia de sábado? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sabe qual foi o descanso de Deus? Foi mudar de atividade. Ele não ficou à toa. Deus agora começa a sustentar a sua criação, porque se Deus para, nós morremos, nós expiramos. Então o dia de descanso não é um dia de ócio, é um dia de você mudar de perspectiva. É por isso que você não trabalha para ganhar o seu pão diário, mas você trabalha no culto ao Senhor. Em inglês, a palavra que eles usam para culto é serviço. Serviço. O culto não é um momento em que a gente senta para assistir. Nós prestamos culto. É trabalho. Nós gastamos pestana aqui, ó. Entendemos, ouvimos a palavra,
pensamos se ela tem coerência com aquilo que a Bíblia diz, tentamos lembrar de outro tempo. Você não é chamado para ficar à toa no culto. Nós participamos do culto, nós não somos espectadores, só há um espectador no culto, o Senhor Deus que recebe o culto, é Ele que está vendo o culto, nós estamos prestando culto, e mesmo Ele como este espectador, continua trabalhando, porque é Ele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é ócio. E se você entender que Deus não se cansa, como Ele afirma lá em Isaías 40, 28, você vai entender isso. Em Isaías 40, 28 Ele diz: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? E ainda assim Ele separou um dia de descanso. O descanso, como eu disse, foi mudar de atividade. É o que Ele requer de você e de mim, e é por isso que o ensino da nossa confissão de fé é bem claro. O ensino oficial presbiteriano é o seguinte: este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. É por isso que nós nos reunimos num culto que é um serviço a Deus. E diante então do ensino confessional, é muito difícil tentar se desculpar dizendo: eu estou muito cansado para ir ao culto. Porque se hoje à noite, após sair do culto, você for comer uma pizza, e de vez em quando acontece, o papo está bom e a gente estende o papo, e você chega em casa meia-noite, dependendo de onde você mora, você vai chegar meia-noite e meia. Amanhã você não vai dizer: eu sou chefe, que você não vai para o trabalho porque você está cansado. Duvido. Uma ligadinha e fala: chefe, hoje eu só vou 1 hora, porque estou bem cansado, sabe? Mas é assim que nós lidamos com o Senhor. É assim que nós tratamos com o Deus que nos dá salário. Ele nos deu a vida eterna. Ele deu o seu Filho a morrer por nós. E é interessante que há muitos desses que usam até essa expressão para outras coisas, dizendo assim: olha, quinta-feira é futebol, dia de futebol é sagrado, não me peça nada, eu não tenho outro compromisso, desmarca da minha agenda. Dia de jogo do Flamengo é sagrado. Agora na Copa me perguntam assim: pastor, e se a final for no domingo? Eu falei: vai ser no domingo e nós vamos continuar como sempre continuamos, vamos ter culto, e no meu caso eu não vou assistir. Eu até brinquei, eu não vejo nem do Flamengo, vou ver da seleção brasileira. Mas a questão é que nós precisamos entender com seriedade o dia de descanso e nos esforçar para que nesse dia o nosso tempo seja empenhado no conhecimento do Senhor e nos serviços do reino. Como é que você tem encarado o dia de descanso? A lei diz que ele é um estatuto perpétuo. A lei diz que ele deve ser integralmente dedicado ao Senhor, amar a Deus e ao próximo. A lei diz que não é uma licença para o ócio. O 4º mandamento é o último da chamada primeira tábua da lei, que trata dessa relação do homem com Deus. E como eu disse, implica diretamente naquilo que nós achamos que é nosso. É o meu tempo. É por isso que muitas pessoas, quando pensam no dia de descanso, começam a discutir da seguinte forma: o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer?
em vez de lembrar do porquê que Deus nos deu isso. Eu fico querendo regras para saber até que ponto eu posso fazer alguma coisa e que eu não estou quebrando a lei. Olha a mentalidade. Eu preciso lembrar do quão maravilhoso e glorioso é me ajuntar com o povo de Deus, a fim de prestar culto àquele que deu o seu Filho por mim. Encare o dia de descanso com seriedade, não com legalismo, mas lembre, o dia não é seu, o dia é do Senhor. Uma vez me perguntaram assim: pastor, o que eu posso fazer no domingo? Eu falei: como é o nome que a gente chama domingo? Dia do Senhor. Eu falei: então não é seu. Não. Isso aí já te dá uma dica sobre o que você pode ou o que você deve fazer. O dia é seu. Em nossa língua é até interessante, porque em inglês não, em inglês o domingo é o dia do sol, é o Sunday. Mas em português, domingo é o Dominus Day, é o dia do Senhor. É por isso que se chama domingo. Então na nossa língua nós temos até a lembrança de que o dia não é nosso. Amanhã é nosso, é a segunda-feira, é a feira, é a terça-feira, é a quarta-feira. Feira vai dar a ideia de trabalho. E adivinhe só como os puritanos chamavam o domingo. Domingo é o dia da feira da alma. Esse é o trabalho no domingo. O Senhor alimenta o seu povo, santifica o seu povo, enquanto este povo tem um prenúncio daquilo que nós teremos para todo sempre na vinda do Senhor Jesus Cristo.